Olá, eu me chamo Raline e esta é a coluna Landelina de Campos Melo, a coluna antirracista do Poder Popular Pernambuco, o jornal a serviço das lutas populares e do socialismo. De antemão, eu vou pedir para você curtir e comentar esse vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho, para que você receba o nosso conteúdo. Essa coluna se propõe a resgatar o legado da camarada Landelina e fazer a seguinte pergunta: Landelina lutaria por isso? Se a resposta for sim, a gente compreende que a gente também deveria lutar. E a gente estreia essa coluna no mês da mulher negra, latino-americana e caribenha, em meio a um dos processos de privatização mais violentos para a população negra, que é a privatização da água. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em um momento em que a palavra de ordem do dia é lavar as mãos para que a gente consiga combater uma crise sanitária que é fruto da desigualdade e do ataque à natureza orquestrado pelo capitalismo, a aposta da burguesia nacional é privatizar a água, um bem essencial para a manutenção da garantia do direito à vida. Entidades como a Associação Brasileira das Empresas de Saneamento, da Engenharia Sanitária e Ambiental, das Agências de Regulação, a Federação Nacional dos Petroleiros, a Federação Nacional dos Urbanitários, são algumas das entidades que já se posicionaram publicamente contra a proposta que trata a água e os nossos mananciais, bens estratégicos para qualquer nação do mundo, como mercadoria. A pressão dos lobistas e das empresas transnacionais nesse momento é muito grande. São empresários que estão ligados a financiamentos de campanha de muitos deputados e senadores, que, diga-se de passagem, em muitos casos pertencem às famílias que são donas dessas empresas. Todo esse interesse na privatização tem a chancela das empresas da área da construção civil, por exemplo, que já atuam em grandes obras do governo federal, bem como da Confederação Nacional das Indústrias, órgão maior que articula o movimento pró-privatização. Em agosto de 2013, o Banco Mundial e o IFC lançaram um estudo em que defendiam o investimento do setor privado na área de saneamento e distribuição de água nos países em desenvolvimento, para aumentar o acesso dos mais pobres a esses serviços. O estudo afirma que isso não apenas irá melhorar as condições de vida da população mais pobre, mas representa também um enorme mercado potencial esperando para ser tomado. De acordo com o mapeamento feito por 11 organizações majoritariamente europeias, da virada do milênio para cá, foram registrados 267 casos de remunicipalização ou reestatização de sistemas de água e esgoto. O processo de privatização deve assegurar a parte do mercado que cabe à indústria da água engarrafada. No caso do Brasil, principalmente a Nestlé e a Coca-Cola. O processo de mudança climática vivenciado pela humanidade não pode ser dissociado dessa disputa política e econômica pelos nossos recursos naturais, que tensionam a crescente falta de acesso da população a viver em territórios com qualidade. Uma medida como essa gera impactos no acesso à água por parte de comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, população que o governo federal, ocupado por fascistas, já deixou claro que não considera humanas. O impacto da privatização em um manancial gera desdobramentos em toda a cadeia hídrica. Um rio preservado é um avanço necessário, porém não é suficiente se os mananciais que estão ao seu entorno não sejam, como é o caso do processo vivenciado pelo povo Chucuru de Ororubá em Pesqueira, onde o rio que eles utilizam para sobreviver é um rio preservado, tratado de forma com que a natureza consiga realizar o seu processo, mas que é circulado por rios que são contaminados, né, pelo processo de destruição. Então, isso afeta diretamente o rio que eles utilizam para sobreviver. A crise de abastecimento de água é uma realidade vivenciada principalmente pelas populações periféricas, que vivem cotidianamente com a falta de água em suas torneiras, por semanas e até meses, ou que têm um abastecimento que, além de irregular, por vezes chega com água contaminada, como foi o caso da crise hídrica ocorrida no Rio de Janeiro em 2019. É importante ressaltar que esses processos acontecem de forma orquestrada para darem errado. Se estrangula os financiamentos das companhias estaduais e municipais que realizam o saneamento básico para impulsionar na população a crença de que a privatização seria a solução para um abastecimento com qualidade.
Esse processo de privatização tem impacto direto na comunidade periférica, ribeirinha, quilombola, indígena e camponesa, como é o exemplo do que já acontece em comunidades tradicionais de Caucaia, no Ceará. O desastre de São Lourenço do Sul, de Minas Gerais, onde a parceria de 25 anos com empresas, que atualmente é com a Nestlé, secou uma das fontes de água, também não pode ser esquecido. Houve, nos anos 2000, concessão integral das prestações de serviço de saneamento em Manaus a uma concessionária privada. 19 anos depois, o município apresenta um dos piores indicadores nacionais de universalização do direito do acesso à água. Compreendemos que essa privatização irá aprofundar as desigualdades sociais no Brasil, que sabemos que também são desigualdades raciais e patriarcais. O mesmo foi empreitado em Tocantins em 1998. A compra da Saneatins pela Odebrecht Ambiental apresentou em 2010 piora no atendimento de 78 municípios onde se oferecia o serviço, em que apenas a região metropolitana de Palmas apresentava indicadores positivos com relação à abrangência de atuação. Em domicílios chefiados por mulheres negras, apenas 61,8% dessas moradias são assistidas pela infraestrutura de saneamento. O desamparo da infraestrutura de saneamento básico impacta diretamente o sistema público de saúde, onde de 2009 a 2018 houve 3 milhões de internações no SUS relacionadas a parasitoses e demais complicações relacionadas à insuficiência do tratamento de água e esgoto limpo. A falácia de privatizar para melhorar o abastecimento de água é algo que enche as nossas veias de revolta, pois a gente não aguenta mais ouvir esse canto da sereia. Diante de tantas privatizações que aconteceram e processos de retirada de direito, com a alegação de que iria gerar mais emprego, mais renda e agora mais água limpa em nossas torneiras. A disputa pela natureza acontece sistematicamente desde a fundação da sociedade violenta brasileira. A natureza não é um bem que existe para a criação e geração do lucro, que acontece em detrimento do esgotamento dos recursos naturais e da morte de milhares de pessoas. A humanidade pode e deve se relacionar com a natureza sem violentá-la, como defende e se organiza as nossas comunidades tradicionais. A luta em defesa da água, como direito de todas as pessoas, é uma luta também antirracista, devendo ser central nesse momento no nosso processo de articulação. Pois além de todos os ataques nos direitos sociais a atingirem de forma mais sistemática a população negra, o racismo ambiental empurrou a nossa população para ocupar os espaços mais irregulares de moradia, sem acesso mínimo aos direitos básicos. Logo, cobrar por um bem como a água gerará impactos severos, como o que foi visto na Bolívia nos anos 2000, onde a gente vai ter que escolher entre beber água ou morar, comer, vestir. Esse Estado burguês e branco, que tanto nos oprime com as suas estratégias de genocídio, agora desempenha mais uma. Nós não podemos permitir que a estratégia falida, já executada em diversos países e revogada por todos eles, agora seja executada no nosso solo e exponencie as mortes do povo negro e trabalhador. Um modelo falido de acesso à água e esgoto de qualidade, gerando o engarrafamento da água, um processo que só gera ainda mais poluição no meio ambiente. A água é um bem de todas as pessoas, não apenas daquelas que podem pagar por elas. Diante do exposto, a gente pergunta, será que Landelina lutaria pela universalização da água? Acho que sim, né? Acreditamos que sim. Então nós também devemos lutar pela universalização do saneamento básico, não a mercantilização dos direitos sociais. Dizemos não à proeminência dos setores empresariais urbanos no planejamento e oferta de serviços básicos à vida do povo trabalhador, da cidade e do campo. A luta contra as privatizações também é uma luta antirracista. Conheça as nossas fileiras e se organize pela construção do poder popular.